Boa tarde. A minha aluna Susana disse que tinha dificuldade em interpretar textos e não há nenhuma fórmula mágica para vos ensinar. O que vocês têm que ter em primeiro lugar a considerar é que há vários tipos de texto e vocês têm no início que conseguir identificar qual é o tipo de texto, porque depois cada tipo de texto tem as suas características e as suas particularidades. E depois vocês vão-vos, no fundo, depois de identificarem que tipo de texto estão a ver, vão saber que tipo de informação vocês têm que pesquisar. Agora, imaginemos que é um texto informativo, ok? Um texto informativo costuma ser objetivo e costuma ser claro, ok? E então, o que é que nós temos? Temos os textos expositivos, os argumentativos, a declaração, o relatório, o requerimento, a carta formal, o contrato e o regulamento. Dentro dos textos informativos temos os textos dos média, os artigos de divulgação científica, a entrevista, o cartoon, a apreciação crítica, a crónica, a notícia, a reportagem e a publicidade. Preciso ver que aqui, por exemplo, a apreciação crítica e a crónica podem ser subjetivas, porque as crónicas normalmente são a experiência de alguém. Portanto, dentro dos textos do médias, nem todos são objetivos e claros, alguns podem ser subjetivos. Depois, vocês têm aqui o texto narrativo. O texto narrativo geralmente vem nos contos, nos romances, e portanto vocês o que é que têm que ver? Têm que ver que tem ação, personagem, tempo, espaço, narrador e por vezes narratário, que é para quem se está a contar a história. Isto é muito importante porque, por exemplo, o texto dramático não tem narrador, ok? Vocês têm que ver que há certas características que são próprias de cada texto. Vocês dentro da ação têm, por exemplo, a narração e têm a descrição, o diálogo e o monólogo. Por exemplo, a narração, só para vos dar um exemplo, costuma ter os verbos no presente ou no pretérito perfeito, enquanto que na descrição os verbos estão no imperfeito, por exemplo, e há muito mais adjetivação, advérbios, portanto é como uma paragem na ação. Dentro das personagens, já sabem, tem os protagonistas, tem as personagens secundárias, etc. O narrador pode estar presente ou não estar presente, etc. Portanto, vocês vão ter que ver a análise do texto como se fosse uma história. Se vocês fossem personagem de uma história, como é que estariam lá? É como se vocês se pusessem dentro da história e tentassem perceber o que é que se está a passar. Por isso é que é muito importante ler. Quanto mais livros vocês leem, mais vocês têm essa capacidade de saírem da vossa própria pessoa, não é? Porque nós temos tendência para sermos egoístas, é normal. E quanto mais lemos, mais nós conseguirmos nos pôr na perspectiva de uma terceira pessoa. E isso ajuda imenso para analisar textos narrativos. Depois tem o texto dramático. Por exemplo, o texto dramático divide-se em atos e cenas, enquanto que, por exemplo, o narrativo divide-se em capítulos. Vocês estão a ver, o texto dramático difere bastante do narrativo, porque primeiro não tem narrador. Há didascálias, são as indicações cênicas que podem mostrar ao encenador características sobre a peça, sobre a roupa das personagens, como é que elas se sentem, e depois tem o texto principal, que é constituído pelas falas das personagens. Portanto, nós, se tivermos que analisar um texto dramático, como é óbvio, vamos dar muita importância às falas das personagens, como é que elas se relacionam entre si, mas as didascálias também são muito importantes porque vão-nos dar indicações sobre, por exemplo, como é que se sente uma personagem, se está triste, se está alegre, se está depressiva, se está chateada, se lhe apetece partir tudo, se está surpreendida. Portanto, isso tudo é graças às didascálias. Portanto, é sempre muito importante ver as didascálias no texto dramático. E depois temos o texto lírico. O texto lírico, como vocês sabem, é a poesia. Temos um sujeito poético, que geralmente portanto, a poesia está escrita na primeira pessoa, mas não é obrigatório, mas a grande maioria sim. Caracteriza-se por sentimentos e emoções, uma visão muito pessoal do mundo. Portanto, quando uma pessoa escreve um poema, está a mostrar a forma como vê o mundo e aquilo que está a sentir.
E depois, a característica principal é que tem versos, tem rimas, tem métrica, tem ritmo, e os recursos expressivos, por exemplo, aqui no texto lírico, estão ao serviço da beleza e do jogo das palavras. Portanto, a maravilha das palavras é como, dentro destes textos todos, a poesia é mais bonita no sentido que uma pessoa que escreve um poema pretende algo de belo, mesmo que esteja a falar de algo triste. Entendem? Pronto, estão a ver? Depois é dividido em estrofes. E depois temos, por exemplo, textos de caráter autobiográfico, que é, por exemplo, autobiografia, que é, imagina, agora eu começava a escrever o livro da minha vida e começava a tentar escrever mais ou menos por ordem cronológica. Depois temos as memórias, que é um bocadinho diferente, que é, eu vou falando da minha vida, mas vou ligando ao contexto histórico e vou ligando as coisas, é como se eu também estivesse a relatar o mundo além de mim. Depois o diário é datado, geralmente a pessoa vai escrevendo aquilo que sente de forma corrida, como se estivesse a escrever para uma pessoa, mas está a escrever para um bloco. A carta intimista é quando nós vamos escrever uma carta para um amigo ou para um nosso amor e dizemos o que sentimos. E depois o autorretrato, que é um dos exercícios que eu mais gosto de pedir aos meus alunos, é eles se descreverem, tanto de forma física como psicológica, e tenho notado que cada vez mais têm dificuldade em fazer autorretratos que não sejam listas de coisas que fazem. Acho que os jovens conhecem-se cada vez menos bem e acho que os pais deveriam apostar no autoconhecimento dos jovens, porque quanto melhor um jovem se conhecer, souber quais são as suas forças e as suas fraquezas, mais fácil será para poder compreender o mundo e adaptar-se ao mundo. Portanto, como vocês estão a ver, há muitos tipos de texto e é normal que vocês depois tenham dificuldade em interpretar, porque imagina que vocês são bons no texto narrativo e depois não sabem nada dos outros. Então, assim, não vão conseguir, só vão ter boas notas enquanto que estiverem a dar o texto narrativo. Mas como vocês sabem, a português, o conhecimento dá-se por camadas e damos sempre os mesmos conteúdos. Portanto, dá-se sempre o texto narrativo, o informativo, o dramático e o lírico. Ok? Só que conforme os anos vão adiantando, vai-se acrescentando mais informação. É evidente que quando vocês estudam uma peça do Gil Vicente no 9º ano, não é o mesmo que estudar uma peça do Almeida Garrett no 11º ano. Entendem? O grau de dificuldade e o grau de exigência vai aumentando. Mas é suposto vocês serem competentes na leitura das coisas. Digam-me se têm mais dúvidas, se querem que eu explore algum destes textos de forma melhor, e deixem nos comentários, porque se vocês não falarem comigo eu não consigo adivinhar aquilo que vocês precisam. Então vá, até logo!